No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas, começa aqui mais uma edição do Radar de Notícias pela TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e também pela internet, através do site www.tvcantareira.com.br. Hoje, segunda-feira, 3 de setembro de 2012. Vamos às principais manchetes dos jornais. O Diário de São Paulo destaca: cantou de galo num Pacaembu com mais de 36 mil loucos do bando. Corinthians fez pouco caso do líder Atlético Mineiro e com um gol de cabeça do zagueiro Paulo André venceu o time de Ronaldinho Gaúcho por 1-0. O São Paulo tropeça na Bahia. Consórcio alivia o bolso em até 31%. São Paulo faz plano anti-enchente para 2040. Eleições 2012, candidatos têm banho de loja. Neto de 13 anos reage e mata avô a facadas. Folha de São Paulo, ranking universitário tem 7 federais entre as 10 melhores. Dilma quer nome de perfil discreto para a vaga no STF. Diretores do Rural cometeram crime financeiro, dirá ministro revisor. Reverendo Moon morre aos 92 anos na Coreia do Sul. Cruz Vermelha faz repasse à ONG ligada a dirigente. Folha e Rede TV fazem debate com candidatos de São Paulo. A Folha Metropolitana destaca hoje que governo abre edital para residência médica no Hospital dos Pimentas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou na última sexta-feira, durante visita ao Hospital dos Pimentas, que o equipamento irá abrigar residências médicas, além de receber o dobro dos recursos da tabela do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele confirmou também o desejo do governo federal de implantar uma faculdade de medicina em Guarulhos já no próximo ano. E a Folha destaca também que Expoá começa na quarta e terá 300 mil visitantes. Mas já sabem que vai 300 mil? Ou é prevista a visita? Não dá para determinar antes do evento. A não ser que você tenha ingressos vendidos e esteja devidamente esgotado. 7 horas e 3 minutos. Primeiro destaque do Virgílio Rocha. Bom dia, Virgílio. Bom dia, Ardoni. Bom dia, Roberto Samuel e amigos da TV Cantareira. Olha, um plano para enchente para 2040. Pode ser que em 2040 nem tenhamos mais enchente, né? Não vou nem estar aqui. O clima, o aquecimento global, né? A seca, tal, de repente tem mais enchente. Eu espero que vocês testemunhem a história para mim. Agora, a morte do reverendo Moon, aí, vale lembrar que ele era o dono, né, do Atlético Sorocaba, uma equipe profissional de futebol. Mas também não deu muito certo, né? Ainda está, acho que na segunda ou terceira divisão. Está melhor que o Flamengo. Vai. Olha, a previsão para o tempo hoje em Guarulhos e Grande São Paulo, de aumento de nuvens e garoa à noite. Nos próximos dias, amanhã o céu fica nublado, faz um pouco de frio e pode chuviscar. Sol a partir de quarta-feira. Uma frente fria avança pelo mar ao largo do litoral paulista, trazendo mais umidade e formando muitas nuvens no leste do estado, que inclui a capital. Previsão de chuva fraca nas praias, na capital e Vale do Paraíba, o dia termina nublado e um pouco frio. A máxima prevista para hoje, de 25 graus. Na terça cai para 18, quarta volta para 26 e na quinta cai para 21 graus. Mas vão ter mais sol do que chuva, né?
Obrigado. Estamos no inverno, hein? Que maravilha, né? Atípico. 7h40, notícia que chama atenção hoje, uma nota do Jornal da Tarde, diz o seguinte: urbanismo, decisão judicial questiona a lei Cidade Limpa. Juiz considera inconstitucional a regra que vigora desde 2007 e anula uma multa de R$66 mil aplicada a 2 idosas. O juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública julgou inconstitucional a lei Cidade Limpa, que limita a propaganda de São Paulo. A decisão desobrigou 2 senhoras, uma de 77 anos, de pagarem multa de R$66 mil por manterem um outdoor na casa onde uma delas vive na Zona Oeste e condenou a prefeitura a reembolsá-las pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Bom, o que diz a prefeitura? Para Celso Cocaro Filho, procurador do município, a decisão é coisa à toa, coisa do judiciário, né? Pois o Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já reconheceram a lei como constitucional. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Arnone, bom dia, Virgílio, bom dia a todos. Realmente essa decisão pode trazer um pouquinho de dor de cabeça. Vale lembrar que a cidade de São Paulo ficou muito mais bonita e Guarulhos também está seguindo um pouco nessa linha, viu? Está cada vez ficando mais interessante, com menos propagandas aqui pela cidade. Arnone, só quero destacar rapidamente aqui que a abertura da Semana da Pátria acontece hoje no Paço Municipal, viu? É a partir das 8 horas, ali na Avenida Bom Clima, na região central. A semana segue até o dia 7 de setembro e conta com diversas ações educativas envolvendo crianças, jovens e adulto integrando a comunidade escolar com os demais segmentos da sociedade. Bom, 7h06, já está aqui nos bastidores o prefeito Sebastião Almeida, candidato à reeleição em Guarulhos. Hoje ele será o entrevistado do programa. Você também pode encaminhar suas dúvidas no 645121, Exato. 24592727 e 4962-1166. Caminhe suas perguntas, tire suas dúvidas. Daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo aqui com o prefeito Sebastião Almeida, candidato à reeleição pelo PT aqui na cidade de Guarulhos. 2 minutos, nós já voltamos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar.
7h09, 7h09. Estamos de volta aqui pela TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV, pela internet no www.tvcantareira.com.br e até às 8 da manhã. Agora vamos falar com o prefeito Sebastião Almeida, candidato à reeleição em Guarulhos pelo PT. Hoje é o seu dia de conversar com a gente aqui, com você também, nosso telespectador, que pode encaminhar suas perguntas e participar desse papo com a gente. Bom dia, prefeito Sebastião Almeida, obrigado pela sua presença. Bom dia, Arnone, bom dia, Roberto Samuel, bom dia aos telespectadores da TV Cantareira, bom dia, Guarulhos. Prefeito, vou começar perguntando ao senhor essa manchete da Folha Metropolitana aqui, que o governo abre edital para a residência médica no Hospital dos Pimentas. E o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, esteve aqui na sexta-feira e fez uma visita ao Hospital dos Pimentas. Diz que o equipamento irá abrigar residências médicas, além de receber o dobro dos recursos da tabela do Sistema Único de Saúde, o SUS. E confirmou também o desejo do governo federal em implantar uma faculdade de medicina em Guarulhos já no próximo ano. Aliás, uma reivindicação antiga de Guarulhos, né, prefeito? Pois é, Arnone, você sabe que um dos grandes desafios que a gente tem hoje é exatamente você contratar médicos. Não só contratar médico até que não é difícil. Difícil é mantê-los. O duro é contratar o médico e garantir que ele vá trabalhar aonde a cidade precisa. Normalmente o médico quer trabalhar próximo do seu outro emprego porque ele corre de um lugar para o outro. E aí vem o grande desafio. A cidade precisa de médico, não é aqui na região central. A cidade está precisando de médico é lá nos bairros, na periferia, nos Pimentas, no Bom Sucesso, no São João. Então, o ministro esteve aqui e nós conversamos com ele sobre essa questão. Acho que só tem um caminho para a gente superar essas dificuldades. Eu aumentei o salário do médico, nós fizemos uma série de avanços nessa questão da saúde para que a gente pudesse ter mais médicos. Hoje nós já temos mais médicos do que quando eu entrei, mas ainda em número insuficiente. Então, eu acho que o caminho é a gente avançar cada vez mais para essa questão de, numa parceria aí com universidades, transformar o hospital também em residência médica e, ao mesmo tempo, trabalhar visando uma faculdade de medicina pública para a nossa cidade. Mas eu cheguei a dizer para o ministro que o atraso nosso é tão grande que nós não temos nessa cidade, que é a segunda maior cidade do estado, uma cidade com 1.300.000 habitantes, nós não temos faculdade nem pública e nem particular. Isso é muito atraso, não pode. Uma cidade como a nossa não é possível que não tenha aí um tanto de gente que gostaria de se formar médico e poder prestar serviço para essa cidade. Então, eu acho que agora, com esse desejo da cidade e o desejo do ministro Padilha, a tendência é a gente avançar. Olha, prefeito, eu já acompanhei informações que a Universidade de Guarulhos teria intenção de abrir. A maior dificuldade que parece que eles encontram e que outros encontrarão seriam os hospitais de escola, né? Isso não é problema. Eu acho que isso é uma necessidade tão grande que o município de Guarulhos disponibilizará toda a sua rede visando implantar uma faculdade de medicina nessa cidade. Todo o esforço necessário nós vamos fazer nesse sentido, pode ter certeza. Mesmo com uma intenção da Universidade de Guarulhos, para não querer abrir o curso de medicina, ela teria todo o apoio da prefeitura. Qualquer universidade da nossa cidade que avançar primeiro nessa questão da Faculdade de Medicina, terá todo o respaldo do município e nós fazemos as parcerias que forem necessárias para tornar esse sonho realidade. A falta de médico, prefeito, não é só em Guarulhos, é no Brasil todo. Perfeito. Né? Então, acho que a necessidade seria construir mais essas escolas de medicina, quer dizer, deve ser uma tendência do governo federal de construir mais escolas ligadas ao tema saúde, não? Olha, na verdade existe um lobby muito forte, é bom a gente deixar claro aqui, lógico, lá em Brasília tem gente lá que por eles não teria mais nenhuma faculdade de medicina no Brasil e, se possível, no mundo, e está errado isso, né? A realidade mostra o contrário, nós temos necessidade de ter mais médicos nesse país, e eu tenho feito um esforço muito grande nesse período para que a gente pudesse avançar nessa questão e agora eu estou sentindo aí que parece que tem um clima no ar, tem possibilidade, porque eu trouxe o ministro aqui para ele ir lá no hospital. O Hospital dos Pimentas não é qualquer hospital, é um hospital super bem equipado e que cabe perfeitamente a gente avançar nessa direção, seja com a própria Unifesp, seja com a Faculdade de São Marcos. Nós temos faculdades de medicina no estado de São Paulo que nós podemos trabalhar em parceria e avançar nessa direção. Perfeito. Falando agora, vamos falar então em campanha, já que o senhor é candidato à reeleição, eu gostaria de saber inicialmente o seguinte: como é que o senhor avalia o seu governo nesses 4 anos? Olha, Arnone, governo a gente tem que avaliar sempre pegando todas as áreas do governo.
Então vamos pegar, por exemplo, na educação. O meu governo foi um show na educação. Os avanços que nós tivemos, aliás, o IDEB agora mostrou que não é só prédio e a questão de recursos humanos, não. Isso já teve reflexo no crescimento do ensino para as crianças da rede municipal. Nós crescemos, nós subimos no IDEB mais uma vez. Além da construção de escolas e creches, nós renovamos com um projeto que é revolucionário, que é o CELS. O CEL hoje é a maior demanda em qualquer lugar que eu vou da cidade. Porque é um equipamento completo, gente. Junta a educação, o esporte, o lazer. É um local que você coloca a família inteira. É o pai e a mãe frequentando o mesmo lugar que o seu filho estuda. Já fazia muito tempo que Guarulhos precisava de um projeto dessa natureza e nós avançamos muito nesse sentido. Construímos 5, já entregamos, com escola, telecentro, biblioteca, espaço para dança, para música, piscina pública e ginásio coberto. Até o final do ano vou entregar mais 5, totalizando 10. E já coloquei no programa de governo que nos próximos 4 anos vou entregar mais 10 CELs para essa cidade. Por quê? Porque, mesmo fazendo 10, nós temos regiões da cidade que ainda estão descobertas. Por exemplo, o Cabo Sul precisa ter um CEL, o São João precisa ter um CEL, o Bom Sucesso precisa ter um CEL, o Cocai, Adriana precisa ter um CEL, a Ponte Grande precisa ter um CEL, a Vilani, que está lá na outra ponta da cidade, precisa ter um CEL, e assim por diante. Então, meu compromisso é a gente continuar avançando até que um dia, em todas as regiões de Guarulhos, você tenha uma bela escola, mais um ginásio coberto para as práticas esportivas naquela região e piscina pública para o nosso povo, que é um direito do cidadão poder praticar uma atividade na água, seja natação, seja uma hidroginástica. Nós estamos falando de saúde, a melhor maneira da gente tratar bem a saúde é evitar a doença. É prevenir, né? É evitar. E piscina, atividade na água, não tem melhor remédio do que esse. Aliás, quando você, Arnaldo, passa no médico, o médico não fala que você precisa fazer uma hidroginástica, um negócio assim. Ele tem mandado fazer uma hidromassagem, mas nem isso. Mas fazer aonde a hidroginástica, se a gente não tinha nem piscina pública em Guarulhos? A única piscina que Guarulhos tinha era no João do Pulo, que é usada só pelos atletas. Pública, saiu no meu mandato. A primeira foi do Céu Pimentas, a segunda do Presidente Dutra, a terceira da Vila Paraíso Alvorada, a quarta do Jardim Cumbique e a quinta agora do Parque São Miguel. E até o final do ano, mais 5 piscinas, mais 5 escolas, mais 5 ginásios, mais 5 telecentros e bibliotecas. O senhor falou da educação. O senhor Perfeito. disse que tem que ser analisado por etapas, né? Obras, prefeito. Olha, Arnone, uma cidade como a nossa, ela exige um planejamento de longo prazo. Guarulhos não pode mais, aliás, nenhuma cidade brasileira pode ter aquela visão de um governo que só quer fazer obra para começar e terminar no seu mandato. Isso é um erro. É por isso que as cidades sofrem hoje. Porque na hora de você apresentar um projeto, você abre uma gaveta e não tem projeto pronto, porque todo governante só pensa no seu período. Eu, além de fazer muito nesse período, seja na parte da mobilidade urbana, seja nas obras de drenagem que nós estamos fazendo na cidade inteira, nós estamos deixando para essa cidade um banco de projetos já aprovados para drenagem para os próximos 10, 15 anos nessa cidade. Não só nessa área da drenagem, mas também na questão da mobilidade urbana, sempre pensando um projeto de longo prazo para a cidade. A cidade não pode ser pensada só agora. Os problemas que nós temos hoje, por exemplo, o alargamento de vias. Se há 30 anos atrás nós tivéssemos governantes que tivessem tido uma visão de futuro, pensando já que determinadas vias tinham que deixar um determinado recuo para futuramente alargar, hoje a gente não estava sofrendo tanto como nós estamos, né? Hoje tem vias da cidade como a Monteiro Lobato que é impensável a Monteiro Lobato continuar do jeito que está. Nós vamos ter que alargar. Só que para alargar hoje vai ter um custo caro. Altíssimo. Altíssimo, porque você vai ter que desapropriar, né? Tudo isso é recurso público que você está colocando numa coisa que por falta de planejamento nós vamos gastar. Mas se tivesse sido planejado a gente não precisaria mais. Ô, prefeito, deixa eu pôr. Eu vi uma matéria, uma entrevista do senhor semana passada, dizendo nos jornais que, consequentemente, com uma nova vitória sua, o seu secretariado seria mudado. Há muitas críticas hoje, não ao prefeito Sebastião Almeida. É interessante o que você observa.
mas sim as 90% delas recaem sobre o secretariado e não sobre a pessoa do prefeito. Como é que o senhor tem a visão do secretariado e o que fazer no próximo governo? Olha, primeiro o que eu disse na imprensa é o seguinte, me perguntaram, mas o teu secretariado já está definido? Não, o secretariado que está definido é o do atual governo. Nós estamos disputando uma outra eleição. O senhor termina 31 de dezembro. Lógico, até 31 de dezembro todo mundo está. De 31 de dezembro para frente, eu espero que com a minha reeleição, só eu estarei. Aí eu vou montar de novo uma outra equipe para os outros 4 anos. Agora, o que eu acho que é preciso é que o secretariado, de um modo geral, tem que andar mais na cidade. Quando a gente anda na cidade, quando a gente circula pela cidade, é menos gabinete e mais rua. Isso é o fundamental para que um secretário possa ser mais efetivo no atendimento à população. Circulando por aí, a gente vê tantas coisas, às vezes pequenas, coisinha pequena, coisinha miúda, que com uma açãozinha não precisa ter um recurso imenso no seu orçamento para executar, não. Precisa ter só boa vontade, pegar uma equipe, força de vontade, ir lá e resolver. Então, é isso que eu espero. Eu vou deixar 2 pedidos para o senhor. Um, inclusive, outro pessoal me procurou, porque sabia que o senhor vinha na rádio hoje, para dizer o seguinte: ninguém aguenta mais os pancadões de sexta e sábado junto à cerca do Bosque Maia. Isso é... Até a hora que o pessoal do trânsito chega, 4h30, 5 horas da manhã, para colocar os cavaletes para preparar a pista para bicicleta, é que eles param, porque aí começa a atrapalhar eles, estão dançando lá na rua. Reclamação já foi para a Guarda Municipal, já foi para todo lugar. Então a gente espera que o senhor determine a Guarda Municipal que dê sossego para a população, o povo poder dormir. Porque o que fazem no Bosque Maia de madrugada é um verdadeiro absurdo na Paulo Facini. Aqueles pancadão, aquelas músicas maravilhosas para você dormir à noite. Nós vamos ter que ser muito mais eficientes nessas questões, sabe? As pessoas precisam compreender cada vez mais que cada um tem o seu direito até o limite que o direito do outro não seja prejudicado. E quem tem qualquer tipo de estabelecimento tem que entender. Até às 22 horas eu posso ter o meu som, posso fazer... o meu barulho lá, que é normal, que todo mundo entende. A partir das 22 horas, as pessoas têm que ter o direito a dormir. Mas é impressionante que ali virou agora um point, né, aquele pedaço da Paulo Facini, mas não atrapalha os moradores. O que atrapalha são os carros de som do cidadão particular que vem lá da periferia, para ali, abre aqueles turbos, sei lá, aquelas encrencas que chamam. No meu tempo era corneta, mas não tem quem aguenta. E a dona Tecla, prefeito, que... terrivelmente, nós já falamos aqui 300 vezes, está com os buracos no começo dela e próximo da escola, colocando em risco as peruas que passam ali com crianças e os motoristas de modo geral, porque as empreiteiras estão fazendo o condomínio ali, simplesmente destruíram a rua, prefeito. Então, esse é um problema que nós vamos ter que ser muito mais efetivos também quando alguém executa uma obra, porque às vezes a gente vê... condomínios que são construídos e para fazer o seu condomínio alguém destrói. Aqui bem pertinho, na Emílio Ribas ali, eu passei ali atrás de um condomínio grande aqui na Silvestre Vasconcelos Calmon e vi ali o estrago que está uma rua por conta da entrada e saída de caminhões. Eu até considero normal, acho que para fazer, é impossível você pensar em fazer qualquer obra. Agora, terminou a obra, a primeira coisa a ser recuperada tem que ser a via pública, meu Deus do céu. Porque o povo já pagou um preço grande até a execução da obra. Agora não dá para, depois da obra pronta, a via ser a última a ser recuperada. A Dona Tecla é uma dessas situações, se bem que a Dona Tecla eu acho que nós vamos ter que recapear de fora a fora, porque ela está muito ruim mesmo, e principalmente lá embaixo, onde está entrando e saindo caminhões, o estrago é bastante grande. Agora, prefeito, uma outra pergunta que não pode deixar de ser feita, porque onde a gente vai, os comentários acontecem. Estamos discutindo isso às vésperas das eleições. O que se fala hoje, a boca pequena, na prefeitura, é que a prefeitura estaria quebrada. O que é que o senhor pode dizer da situação financeira da prefeitura hoje, para esclarecer, para a gente botar um ponto final nessa história? Olha, uma prefeitura quebrada não estaria fazendo a canalização da 20 metros, que custa 24 milhões e que vários prefeitos passaram por aqui e ninguém teve coragem de fazer. E eu estou fazendo. Uma prefeitura quebrada não estaria construindo tantos terminais de ônibus e investindo tanto no transporte. Aliás, para falar em ônibus, a partir de hoje à noite começa a funcionar o ônibus noturno. Uma cidade como a nossa, que tem gente que começa a trabalhar mais tarde e sai de madrugada, não tinha sentido não ter linhas de ônibus à noite. Ô, senhor Néstor, eu não sabia. Quando eu vi a notícia que ia implantar, eu falei, mas não é possível que não existe ônibus à noite. Não, os ônibus que existem à noite é aquele famoso seguinte, você vai até às 11, 11h30, meia-noite, ainda tem um pouquinho de ônibus. Mas você sabe, diminuiu o volume de passageiros, o que as empresas de ônibus fazem? Recolhe o ônibus. Então agora não.
Esses ônibus vão começar a funcionar às 11 da noite e vão até o dia amanhecer. Eles só trabalham à noite. Linhas específicas, né, prefeito? Isso. E a outra questão é os ônibus que já estão circulando desde a semana passada, que é um ônibus numa classe especial, né? Ele custa R$ 4,50 a passagem, né? É uma espécie de um ônibus executivo e que vai circular shopping, hotéis, né? Porque o objetivo nosso, o que que é? É você pegar um pouco aquele passageiro também do aeroporto. A pessoa chega no aeroporto de manhã, o voo vai sair só à noite. Traz esse cidadão para frequentar as coisas da cidade, para os hotéis, para os restaurantes da cidade, para consumir no município. Agora, se você não oferece um meio de transporte a eles, ele não vem. O cidadão vai chegar lá e vai pegar um táxi, olha, eu quero andar um pouco hoje em Guarulhos, então vamos oferecer, aproveitando um pouco esse potencial do aeroporto. Então, nesse sentido, a cidade também já passou a ser atendida com esse tipo de serviço. Além disso, Arnone, nós estamos fazendo uma infinidade de obras, uma infinidade. É lógico, é importante que a gente diga aqui também, nós somos uma cidade fabril, a nossa cidade tem 2.400 indústrias. Você sabe que com a crise na Europa, as empresas que trabalham com exportação tiveram uma redução significativa. A indústria de Guarulhos está passando por um momento muito difícil. Por quê? Porque ela parou de exportar. Você acha que a Espanha, com 26% de desemprego, está comprando o que do Brasil? Eles pararam, eles diminuíram. Então, lógico, quando uma empresa para de exportar, essa empresa para de vender. Ela parando de vender, ela recolhe menos ICMS. Ela recolhendo menos ICMS, o município também tem redução na sua receita. Então, as medidas que eu tenho tomado é no sentido de precaução. Ora, se a receita do município está diminuindo, vamos também fazer o nosso sacrifício já. Não vamos ficar esperando o problema lá na frente. Lógico que eu estou com uma expectativa muito grande que, passando esse mês de setembro, as coisas voltem à normalidade, a indústria volte a exportar de novo e a gente tem aí um incremento maior na receita. Mas, nesse momento, de fato, nós estamos tomando medidas de precaução, de cuidados necessários que todo bom administrador tem que fazer. Nós não podemos esperar, depois que a situação afunda, como aconteceu aqui em Guarulhos no passado, aí fica muito difícil. Portanto, o nosso compromisso é cuidar e zelar das coisas da cidade. Estamos executando obras importantes para a cidade e administrando e cuidando da cidade com o maior carinho possível. Vou só pedir uma parte aqui para o prefeito. O Gabriel está na linha, traz informações do centro da cidade. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Carlos Arnone, um bom dia a todos. São 7 horas e 23 minutos e eu trago a vocês as últimas informações a respeito da criminalidade no município de Guarulhos. E na rua Padre Luciano Gonge, na Vila do Sapo, tivemos mais uma ocorrência de roubo a veículo aqui na cidade. Fora isso, mais 4 ocorrências foram registradas aqui no primeiro DP. Entre elas, um furto de automóvel e também um caso de violência doméstica que se enquadra na Lei Maria da Penha, onde a mulher teve muita coragem de vir aqui na delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Gabriel Espinosa, direto do primeiro DP, pelo Haddad. Ok, Gabriel. Na Maria da Penha, eu sempre lembrar que, apesar do boletim de ocorrência feito, depois ela tem um prazo de 6 meses para representar, senão também não vira nada, né? Agora, Arnone, trabalhando pelas etapas aí que eu te disse, eu falei da educação, aí você cobrou a questão das obras, né? Aí vamos para o saneamento. Essa cidade não tratava nada de esgoto, era zero. Nós fomos para 35% com a estação do São João, com a estação do Bom Sucesso, que trata mais 20%, estamos com 35%. E já estamos construindo, ali na Hélio Smith, a 3ª estação de tratamento. Quer perguntar, aquela obra lá é da prefeitura, junto aos presídios? Lógico, é nossa aquela obra. Meados do ano que vem, com aquela estação funcionando, Guarulhos já estará tratando 50% do seu esgoto. Aquela estação vai captar esgoto da região. A impressão nítida que se tem que está fazendo para resolver o problema do presídio. Não, é para a cidade. Isso, aquilo ali vai tratar todo o esgoto da região do Tabuão, do Micail, do São Domingos, do Parque Secap e também o esgoto de Cumbica. Toda a cidade satélite do céu de Cumbica, o esgoto será tratado ali. Então, nós teremos ali uma estação gigantesca, do mesmo porte da estação de Bom Sucesso, e que vai ser uma obra importantíssima para a cidade. Eu duvido qual cidade brasileira, em tão pouco tempo, avançou tanto em tratamento de esgoto como Guarulhos. Aliás,
Há poucos dias saiu aí a matéria na grande imprensa, mostrando que Guarulhos, que nem aparecia entre as cidades que tratavam esgoto, hoje é a 45ª cidade no Brasil que mais trata, e na região metropolitana já somos a 11ª que mais trata. Portanto, olha, é muito investimento nessa área, talvez a população nem dê o valor que precisa dar agora, porque são obras que não é só construir uma estação. O duro de uma estação é você construir os coletores troncos para levar o esgoto do bairro até a estação. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, nós vamos colher os frutos disso. Vai ser menos gente doente, menos crianças frequentando os postos de saúde, e aí sim nós vamos ter uma cidade mais saudável e melhor. O Newton do Picança, ele pergunta, são 12 anos sem concurso público para estatutário, agravando o problema do financeiro do IPREF, que está sob comando do Sindicato dos Bancários. Bom, me diz o seguinte, como é que está a questão dos funcionários públicos e a questão do regime estatutário ou CLT? O senhor é a favor do regime único? Olha, essa situação, eu acho que ela já perdeu o bonde. Essas coisas deveriam ter sido feitas 5 anos após a Constituição, em 1988, que definia que os municípios teriam que implantar o único regime, ou regime estatutário ou regime seletista. Guarulhos não fez uma opção, nem por um e nem por outro. Só contratou pelo regime seletista. Hoje, mais de 90% dos funcionários da prefeitura são seletistas. Eu até entendo que a essa altura do campeonato, nós temos que pensar qual é a solução que nós vamos dar para o IPREF. Agora, o modelo de contratação certamente vai continuar sendo seletista. A Sônia de Jardim Bebedora pergunta se há algum tipo de desapropriação ali na região. Não sei especificamente em que região que ela fala, mas a prefeitura, sempre que tem qualquer tipo de desapropriação, a gente sempre comunica com antecedência aos moradores. Especificamente nesse caso, não sei de fato do que se trata. Prefeito, uma pergunta técnica. Há uma corrente que diz que nós estamos com a maldição da rodoviária em Guarulhos. No primeiro governo do PT, do Eloy, foi construída aquela rodoviária lá foi feito por particulares, uma rodoviária lá na Fernão Dias, que não durou 2 meses, nem o pasteleiro sobreviveu. Aí fizemos uma belíssima obra lá no SECAP, e a gente sabia que para começar a funcionar, para incrementar, isso demora até amadurecer a ideia. Lamentavelmente, num vendaval, uma coisa atípica, acabou provocando danos que ainda não foram reparados, já passaram 5 meses. Nós vamos conseguir acabar com essa maldição da rodoviária, prefeito? A rodoviária, nos próximos 30 dias, estará reaberta e funcionando normalmente para a cidade novamente. Nós tivemos uma situação de um fenômeno da natureza que acontece em Guarulhos, acontece em qualquer outra cidade. Nós já vimos isso em vários outros lugares do país e do mundo em relação a essa questão. Não, já vimos aqui, o aeroporto caiu puxadinho lá na véspera do Natal, na véspera da inauguração. No interior de São Paulo, ano passado, deu um vendaval que posto de gasolina, o telhado do posto entortou tudo e foi para o chão. Então, infelizmente, a natureza tem dado alguns recados aí para a gente. Mas a rodoviária agora já está na fase final, colocando novamente o telhado, e mais alguns dias estará reaberta novamente. E essa guerra com a interferência do Estado, no caso do aeroporto? Mogi queria botar uma linha direta, Guarulhos era contra da forma que queriam, né, que o ônibus ficasse parado lá. Aí sai uma decisão da Secretaria de Estado, que junto com a Prefeitura de Mogi, o ônibus começa a funcionar agora nos próximos dias. Nós não estamos transformando o aeroporto numa rodoviária, prefeito, com uma rodoviária ali ao lado? Começa a funcionar vindo para a rodoviária. Direto para a rodoviária? Para a rodoviária. Não, para o aeroporto. Para o aeroporto nós vamos criar problema. Eles determinaram que é para o aeroporto. Para o aeroporto nós vamos criar problema. Porque se o município de Guarulhos não tem autonomia para chegar com veículos dentro do aeroporto dessa forma, como é que nós vamos ficar tolerando que outras cidades queiram fazer direto para o aeroporto? Além disso, nós temos uma rodoviária ao lado do aeroporto, é para lá que tem que se dirigir. E se fizerem qualquer coisa diferente, nós vamos criar problema. Só queria voltar um pouquinho na questão da educação, prefeito. A prefeitura ela fez um projeto interessante que ela fazia uma parceria com a Unipesp e dava um curso superior para os professores municipais, né? Esse projeto não só continua... com a Unifesp, nós fizemos com a Torricelli aqui, fizemos com outras faculdades. E ainda existem alguns professores que nem têm esse curso superior. A prefeitura pretende continuar com esse projeto? A prefeitura vai continuar investindo no funcionalismo. Acho que não teve governo que investiu mais no funcionário público do que o meu governo nesse período. Nós fizemos
parcerias com universidades para garantir o nível superior. Nós implantamos plano de carreira para 80% do funcionalismo e nós vamos continuar apostando nisso. E, aliás, eu tenho dito, todas as áreas, todas as profissões, só tem um jeito da gente melhorar. Nós precisamos apostar cada vez mais no conhecimento, na capacitação, e o município vai continuar investindo nessa direção. Fala, velho. Não, agora voltando mais uma questão, a questão do transporte, você falou uma coisa interessante sobre alargar algumas vias, que isso não foi feito há 30, 40 anos atrás. Mas nós estamos, boa parte da cidade ainda sendo construída, como a região dos Pimentas, que é necessário, que está crescendo muito. O senhor pensa em alargar algumas vias ali na região dos Pimentas, na região, por exemplo, do São João, do Fortaleza? Existe esse pensamento a longo prazo para essas regiões ainda que não estão totalmente desenvolvidas? Na região dos Pimentas, das obras aprovadas no Plano de Mobilidade Urbana para a cidade, a primeira delas, e que aliás já tem recursos liberados pela presidenta Dilma para ser executado, vai ser o novo trevo para Bom Sucesso. Mas um trevo como todo trevo precisa ter. Mas resolveu o problema. Exato. Com a construção de uma outra ponte de um lado, outra do outro, as alças de acesso e entrada para a rodovia, como todo trevo precisa ter, e nós vamos também duplicar a Juscelino Kubitschek, do trevo até a Avenida Jurema. Não implica praticamente em desapropriação de moradias. Sim. Por quê? Porque de um lado ela vai beirando ali o laboratório Stifel, lá na frente ela muda para o lado do shopping, que já foi combinado com o shopping quando foi construído, que seria uma faixa ali para alargamento da Juscelino Kubitschek. Portanto, nós vamos ter uma grande avenida, já um bom trecho dela executada. Depois, futuramente, vamos ter que continuar a Juscelino Kubitschek, pelo menos até na ponte lá com divisa com São Paulo. Com relação a outra ponta da Juscelino Kubitschek, nós temos ali uma entrada com a Ayrton Senna, prefeito, que também é muito utilizada pelo pessoal de Guarulhos. O senhor também pensa em dar uma entrada nova naquela região da Ayrton Senna? Não, da Ayrton Senna já está sendo construída, é uma obra do Estado, depois de muitas conversas com o governador Geraldo Alckmin. Muitos anos, né, ele autorizou o início das obras. Há poucos dias, inclusive, estive lá visitando, fazendo uma vistoria junto com ele. Ali está sendo construída uma outra alça um pouquinho mais à frente, né? E aquele trecho da ponte atual hoje ali nas proximidades da Valiô vai ficar numa única mão. Ali nós vamos acabar definitivamente com mais de 20 anos de congestionamento permanente. Assim como acabou na Santos Dumont ali com as intervenções entre Prefeitura e Nova Dutra. Aliás, na Trabalhadores ali, não só o problema de quem quer entrar ali, mas quem está na própria na Ayrton Senna. Perfeito. Porque para ter a Ayrton Senna não acessa. É um negócio de 30 anos, desde que fez a estrada. Não sei se não tem 30 ainda, não tem? Não. Eu era jovem, mas não lembro. Era garoto. Com relação à habitação, prefeito, quais são os projetos do próximo mandato do senhor? Com relação à habitação para a cidade, principalmente a questão das comunidades que... O senhor fez eu vou emendar. O senhor fez um desmembramento, o senhor falou agora há pouco do secretário precisam andar mais e andar nas ruas para ver o que acontece. O senhor tirou alguns serviços da obra, a obra praticamente ficou esvaziada, a verdade é essa. E passou o Orlando Fantasini, que comandou na Secretaria de Habitação. Isso. No seu entender, prefeito, foi melhor? Andaram as coisas? Podem andar mais? Como é que funcionou? Uma cidade do tamanho da nossa, é aquilo que eu falei agora há pouco. Nós precisamos ter uma Secretaria de Obras trabalhando muito mais voltada em planejar a cidade, em pensar a cidade. E você hoje precisa ter projetos, Arnaldo. O governo federal está liberando recursos. A cada ano tem novos projetos lançados, novas liberações de recursos. Qual é a cidade que consegue esse recurso? A cidade que tiver projeto. Quem tiver projeto, bom, mas não é só projeto, não é só rascunho. É projeto básico, projeto executivo, licenças ambientais, é você se antecipar no tempo. E a Secretaria de Obras tem que dedicar muito mais tempo dela para planejar a cidade. Esse foi o meu objetivo. Portanto, puxar para a Secretaria de Habitação, fazer com que cada área possa tocar o dia a dia e ter uma área inteira voltada para o planejamento da cidade é essencial para o desenvolvimento de qualquer município. Na minha opinião, nós avançamos, nós crescemos quando tomamos essas medidas. Na área da habitação, o meu governo avançou para definitivamente acabar com a favela Santa Cecília. Santa Cecília, quando eu assumi, era um favelão. No final do ano passado, nós entregamos os últimos 220 apartamentos para as famílias
e hoje quem vai ali no bairro Santa Cecília não tem mais favela. Lá em frente o João do Pulo, quantos anos a favela do Bela Vista? Nós estamos construindo lá um grande conjunto habitacional e até o final desse ano os moradores já vão sair do auxílio aluguel, vão para os apartamentos e aí eu vou derrubar aqueles barracos lá dos fundos e também construir conjunto habitacional ali. Nós precisamos investir na habitação de forma permanente nesses próximos anos sem parar, porque essa cidade aqui foi um crime o que fizeram com ela, deixando gente morar no meio da rua, como aconteceu na Avenida Guile. Só na Avenida Guile nós tiramos 980 famílias. Gente que não morava do lado, morava no meio da avenida. E ainda brigava com a gente dizendo, mas prefeito, eu tenho mais de 5 anos que moro aqui, eu já tenho esse direito garantido. Eu dizia, mano, aqui é uma avenida. Não, mas eu já estou... Tinha uma mulher lá com 20 e poucos anos no meio da avenida. Já imaginou você morar 20 e tantos anos no meio de uma avenida? É sinal que ela não foi incomodada pelas autoridades. Né? Pois é, mas é sinal então que não teve governo, porque quando o povo começa a ocupar as ruas de uma cidade, é porque o negócio ultrapassou os limites. Agora, eu também tenho sido duro com essa questão das habitações na cidade. Por quê? Hoje nós temos um programa de moradia, que é o Minha Casa Minha Vida. Tem 140 mil pessoas inscritas. Só que todos os anos nós estamos chamando 3, 4, 5 mil pessoas. Ah, eu não tenho moradia. Se inscreva no programa. O que a gente não pode tolerar mais é invasões e ocupações diárias nessa cidade. Por isso que lá no São João, na Estrada de Nazaré, teve uma ocupação de mais de 1.000 pessoas que ocuparam lá. Eu mandei tirar todo mundo. Ocuparam de novo, tirei de novo. E baixei o decreto transformando aquela área onde vai ser o céu do São João. Aqui na Hatsuta, nós cadastramos todo mundo dentro da Hatsuta. E estamos construindo já os apartamentos deles. Foi só cadastrar os de dentro, veio por lá de fora ali mais de 200. Tiramos também. Sim. Lá na favela dos Pallets, na Fernão Dias, a mesma história. Gente que estava lá na favela dos Pallets, que já estavam recebendo auxílio aluguel da Prefeitura de São Paulo. Nós tiramos todo mundo também. Aí nós precisamos começar a botar ordem na casa, porque senão isso vira uma coisa que não acaba nunca. Você vai urbanizando, construindo moradia e as moradias precárias continuam aparecendo na cidade. E as pessoas vendendo o que receberam? Pois é, então nesse sentido nós vamos ser cada vez mais firmes, cada vez mais duros. Essa cidade não pode nunca mais voltar àquela marca dos anos 90, que era a 4ª cidade em favela no Brasil. Guarulhos não merece isso. Nós precisamos acabar com as favelas, dando moradia digna para quem mora nessa cidade. E quem vier e precisar de moradia, entra numa fila e espera a fila andar. Vamos pedir um minutinho, prefeito, aqui nós estamos em contato com o nosso repórter, o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Roberto Samuel, prefeito Almeida, Carlos Arnone e principalmente os nossos telespectadores. Roberto, eu estou aqui no Jardim Novo, Portugal, hoje, onde no sábado aconteceu uma audiência com um juiz federal com as 350 famílias que serão removidas do local a partir do final do ano para a construção do Terminal 3 do aeroporto de Cumbica. Eu conversei com alguns moradores aqui, as pessoas um tanto apreensivas, porque ficaram sabendo agora, né, com certeza, mesmo agora é oficial, que terão que ser removidas sim. Eles conversaram com o juiz explicou para elas como se dará a indenização, como se dará a questão da remoção, mas mesmo assim muita apreensão porque eles acham que de repente o valor que eles podem receber pelas suas residências não dê para comprar um novo local para eles morarem, Roberto. Realmente muita apreensão aqui entre os moradores do local. Tá ok, então. O senhor tem acompanhado, né, essa questão? Como é que a prefeitura está? Olha, esse aí é um tema que eu conheço de cor e salteado, até porque quando a Infraero veio com esse papo de que ia tirar as famílias de lá, a primeira coisa que eu fiz foi chamar uma reunião com a Infraero lá no meu gabinete e dizer a eles, olha, as famílias que precisam sair de lá precisam assegurar a eles o direito de terem outra moradia. Sabe por quê, Arnone? São, sei lá, talvez umas 400 famílias ali no Novo Portugal. Bom, tem gente que tem a escritura definitiva. Então, quem tem a escritura do seu terreno, ele vai receber uma indenização, eu diria, talvez até interessante. E talvez para ele seja interessante pegar o recurso da desapropriação. Mas tem muita gente ali que não tem a documentação do terreno. Aí a Infraero dizia que ia pagar apenas pelas benfeitorias, pelo tijolo, pelo cimento, pelo azulejo. Não pelo terreno. Nada pelo terreno. Bom, aí o que eu disse a eles? Gente, se vocês fizerem isso, essas famílias serão os próximos que vão ficar em barracos na cidade, porque vão ficar sem moradia.
E o que um cidadão vai comprar com esse dinheiro? Nada, ainda mais numa cidade que o metro quadrado explodiu como Guarulhos. Aí, naquela época, nós fizemos uma discussão dura com a Infraero, foi até pesado, porque o advogado da Infraero dizia: nosso compromisso é administrar, nossa missão é administrar aeroportos, não é fazer moradia. Eu disse: a minha missão é defender o povo de Guarulhos, e vou continuar defendendo. E graças a Deus, o juiz que fez a audiência agora lá no Teatro Ponte Alta, no dia 1º agora, com os moradores, foi super claro, explicou tintim por tintim aos moradores. Lógico que agora clareou mais para os moradores também. Por quê? Porque a Infraero vivia só na base do vai ter, e nunca acontecia nada. Nenhuma conversa real, concreta. Agora, essa audiência do dia 1º foi a primeira vez que o morador do Novo Portugal soube com certeza que, de fato, ele vai ter que sair de lá. E precisa sair mesmo, eles estão na cabeceira da pista. Ali com a construção do 3º terminal, as aeronaves só vai faltar encostar a asa na casa que eles moram. Então, de fato, vai precisar sair. Agora, o que eu conversei, inclusive com os juízes que estão tratando desse caso, é que nós temos que oferecer ao morador do Novo Portugal as duas alternativas. E, aliás, lá no Lavras, bem pertinho ali do Novo Portugal, tem condição de acomodar todos os moradores do Novo Portugal que quiserem ir para lá. Então, aquele morador que optar por receber a indenização, porque para ele é bom que ele receba, mas aquele morador que disser: não, eu prefiro que vocês me deem uma outra moradia, que seja assegurado a ele isso. E o consórcio do aeroporto, o Invepar, está de pleno acordo, nós estamos num entendimento muito bom nesse sentido e tenho certeza que vamos dar uma boa solução aos moradores do Novo Portugal. Você falou em aeroporto, existe alguma chance de receber o que a Infraero deve ou não, o que a Infraero deve, deve, eu acho que vai continuar sendo uma briga no judiciário e isso aí não vai ter fim. Agora, que eles vão pagar a partir de agora, isso é real. Isso é certo. Que já é um grande passo para a cidade. Tem noção em volumes, prefeito? Não, estamos calculando essas coisas todas, tá? O Virgílio me passa uma pergunta aqui, ele é ligado mais ao esporte, né? Ele pergunta quais são os seus planos para o futebol profissional da cidade e também para o futebol amador, esporte. Mas, olha, na área do esporte é importante a gente dizer, olha, Guarulhos não tinha um campo gramado sintético. Todos que tem foram construídos na minha gestão. O Cícero Miranda era um horror. Aquele estádio com aquele muro horroroso, em pleno bairro da Vila Galvão, gerando inclusive desentendimento com os moradores. Hoje, nós colocamos o campo com gramado sintético, tiramos aquele muro, botamos grade, integramos o campo ao Lago dos Patos ali. Ficou um negócio muito bacana, a população hoje faz caminhada no entorno e o pessoal está jogando bola, não atrapalha em nada a vida de ninguém. Portanto, um campo hoje de qualidade e para bem servir a população. O De Carlos, campo com gramado sintético, com arquibancada, um belo de um equipamento. O campo do Palmira também nós fizemos com gramado sintético. Lá na Vila Paraíso, mais um campo com gramado sintético. O campo do Flamengo é um bom espaço, é um bom equipamento público, é bom que se diga, é público o campo do Flamengo, é da prefeitura. Agora, o esporte profissional, ele depende muito mais de uma ação de quem organiza um clube e do seu relacionamento com a iniciativa privada do que do município. Não cabe ao município trabalhar essa questão de times. De vez em quando alguém chega para mim e diz: mas prefeito, quando é que o senhor vai colocar um time de Guarulhos na primeira divisão? Não sou eu que coloco. Quem tem que colocar time são os clubes, eles que têm que se organizar. O que eu vou fazer é criar condições para isso. Por exemplo, vou fazer um campo distrital nos Pimentas. Jogos de futebol aí organizados pela Federação Paulista de Futebol, não tem que passar só do lado de cá, tem que ir para lá também. Lá nós vamos fazer um belo de um campo, né, com arquibancada, com tudo, vai ser um espaço belíssimo na região dos Pimentas para levar essas modalidades esportivas também para o lado de lá. Agora, a profissionalização do futebol aí depende mais dos clubes e da iniciativa privada do que do município. Prefeito, nós tivemos na semana passada um imbróglio político, perdurou por alguns dias na Câmara Municipal, a tentativa da implantação da instalação de uma SEI. Aí tivemos todos aqueles problemas que a população já acompanhou, primeiro com o Alan, depois o Índio retirou a assinatura, essa história toda. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, que já foi discutido publicamente. Eu vou fazer uma outra pergunta.
O senhor falou da necessidade da Secretaria de Obras dos secretários andarem um pouco mais. Será que o Neto não alugou o prédio lá do Obenhal porque ele queria andar um pouco mais? É necessário um prédio daquele tamanho, prefeito? Não, veja só, o grande problema da nossa cidade, eu não coloquei no programa de governo, porque uma cidade que tem outras demandas fica muito complicado. Por exemplo, muitos bairros ainda da nossa cidade precisando de asfalto. O Bambi, nós começamos a asfaltar o Bambi agora. Faz mais de 23 anos, 24 anos, que os moradores estão lá naquele pó, uma situação deprimente. Então, quer dizer, uma cidade de tantas carências. E é bom a gente lembrar também o seguinte, viu, Arnone? Eu conversei esses dias com o morador do Bambi, ele disse, prefeito, olha a minha situação aqui, mais de 20 anos comendo esse pó aqui todos os dias. E aí, sabe o que eu disse para ele? O problema é o seguinte, o problema é que na época, o erro é do passado, não é da agora. Agora eu estou corrigindo o erro do passado. Agora, por que se aprovou tanto loteamento irregular nessa cidade? Por quê? Isso que não dá para entender. Por que todo mundo sabe que a lei, para aprovar um loteamento, o loteador tem que entregar o bairro em perfeitas condições para o cidadão morar? E eu faço um convite ao cidadão de Guarulhos. Vá no final da Vila Carmela. Pega lá a Avenida Carmela e chega no final dela, lá tem um loteamento que eu aprovei. Vá ver a condição daquele loteamento. Quem comprar um terreno lá, vai comprar o terreno, construir a sua casa. Porque lá tem água, lá tem luz, lá tem esgoto, lá tem asfalto. O bairro todinho já está assim. Portanto, não é a prefeitura que vai ter que ficar depois correndo atrás de benfeitoria para lá. Eu exigi do loteador que essa era a condição para aprovar. Lá no Soberana, lá da Estrada de Nazaré, lá eu aprovei um loteamento também. Vocês vão ver aquele loteamento depois de pronto. Água, luz, esgoto e iluminação. Se todos os prefeitos tivessem exigido isso no passado, hoje eu não precisava mais estar asfaltando rua nenhuma da cidade. Nós só estamos fazendo hoje porque no passado alguém fez vistas grossas e fingiu que as coisas estavam tudo bem. O Bezerra do Jardim Bela Vista, ele pergunta, o senhor falou sobre os apartamentos, né? Quantos vão ser entregues? Se existe previsão para entregues dos apartamentos da favela do Jardim Bela Vista? Final desse ano nós vamos entregar uma primeira etapa. Nós estamos pagando aluguel para os moradores que estavam ali onde nós construímos o conjunto habitacional. Depois, esses moradores vão para lá, nós vamos pagar aluguel para o pessoal que está nos barracos, derrubar os barracos e lá também construir os novos apartamentos. O Reinaldo Jardim Paravente, ele pergunta por que a policlínica nesse momento só tem clínico geral. Antes havia ginecologista, ortopedista e outras especialidades. Olha, eu tenho todo médico concursado na prefeitura, eu tenho chamado. O problema maior é aquele que eu disse aqui no início do programa. Você tem um profissional concursado, só que ele escolhe o lugar que ele quer ir trabalhar. E aí fica muito difícil. Nós vamos continuar apertando o cerco cada vez mais para ter mais profissionais na área de medicina em toda a cidade. Mas o que eu ia te dizer, Arnone, essa cidade, nós precisamos avançar, talvez um dia ainda no próximo governo, devido às carências que a cidade tem, mas um dia Guarulhos tem que ter um centro administrativo. Uma prefeitura local. construída, né, prefeito? Exatamente. É que nós perdemos o bonde. É importante a gente dizer isso aqui também. No passado, o governo federal financiava a construção de centros administrativos. Tanto é que São Bernardo fez, Campinas fez, várias cidades fizeram. Guarulhos, eu não sei onde é que estavam os prefeitos naquela época que perderam o bonde e não pegaram o recurso. Era um bom momento. Era amor pelaquela fazenda. Era um bom momento de ter avançado também num centro administrativo. E dava para ter construído lá na área onde está hoje, né, prefeito? Não, lá é o espaço adequado para isso. E o projeto, inclusive, eu já fiz. O projeto está pronto. O dia que pintar qualquer possibilidade de financiamento sobre isso, nós vamos avançar nessa direção. O projeto está prontinho. Aliás, o Neto teve grande participação na organização de todo esse projeto, porque foi uma das demandas que eu passei para ele. Nós precisamos um dia unir todas as áreas da prefeitura. Isso vai ser bom porque você foge do mundaréu de aluguel, isso vai ser bom porque nós vamos economizar telefone, energia elétrica, nós vamos economizar tudo. Essa cidade hoje espalhada, um pedacinho por cada lugar, não é bom nem para o poder público e nem para a população. E fica bom para o prefeito ver também, o pessoal está trabalhando, está andando, né? Lógico. O pessoal senta no gabinete e esquece da vida. Prefeito, qual a avaliação que o senhor faz da campanha atual dos seus adversários? Eu não vou avaliar o adversário, vou avaliar a mim. Eu estou trabalhando pra caramba, de domingo a domingo, tenho rodado a cidade inteira. Fico feliz porque todas as pesquisas mostraram até agora a nossa situação muito favorável
Espero vencer mais uma vez essa eleição. Nós temos aí inúmeros projetos para melhorar a cidade de Guarulhos cada vez mais, seja na área da educação, seja na área da mobilidade urbana, no tratamento, na construção de moradias. E esse é o meu desejo, é a gente continuar avançando nessa cidade, tornar Guarulhos uma cidade cada vez mais atraente, como está acontecendo. As matérias dos principais jornais da semana passada mostravam que Guarulhos é uma das cidades hoje mais procuradas por quem quer morar, quem quer construir a sua vida aqui no município. Isso é importante para a cidade, Arnone. Guarulhos, durante muitos anos, ficou com a marca de cidade dormitório, um negócio ruim para a cidade. Hoje não. Hoje tem gente vindo de São Paulo, do Tatuapé, de tudo quanto é lugar para morar em Guarulhos. Quanto mais gente vem para cá, é melhor para o nosso município, é melhor para o comércio da cidade. Hoje, por exemplo, você vai num bairro, não tem diferença mais hoje do centro do Lavras para o centro de Guarulhos. Lá tem tudo, qualquer loja que você quiser, do Tabuão, do Micail, do São João, da Avenida Florianópolis, do Jurema, da Juscelino Kubitschek, da Vila Galvão. A cidade hoje tem comércios fortes por todos os lugares. Sabe o que é importante isso? Está gerando mais emprego, está melhorando a economia. Você vai numa nova lojinha que pintou no bairro, ela contrata o menino, contrata a jovem que mora ali. Portanto, você movimenta a economia de cada lugar. Nós queremos trabalhar cada vez mais nessa direção. E, para o futuro, uma das coisas que eu quero trabalhar muito mesmo nessa cidade é fazer um pouco essa ligação entre parque tecnológico, o conhecimento, o saber. Nós vamos ter agora, numa conversa que tivemos com o governador, já fechamos uma área ali no SECAP para construir uma FATEC e uma ETEC, já cedemos a área lá no Presidente Dutra para construir a segunda escola do Senai da cidade. Portanto, essa questão do saber, do conhecimento, das tecnologias, tem que estar na ordem do dia, na pauta nossa para o futuro de Guarulhos. Essa cidade tem que apostar cada vez mais nessa direção e esse é o meu compromisso. Eu tenho procurado trabalhar, não é? Enquanto tem candidatos que estão preocupados aí em xingar, em reclamar, eu tenho procurado fazer, tenho procurado trabalhar e me dedicar para o bem da cidade de Guarulhos. E tenho certeza que a população está reconhecendo isso. Quem conheceu Guarulhos antes do PT sabe o que eu estou falando. Essa cidade mudou completamente depois que o Partido dos Trabalhadores passou a administrar. Prefeito, eu não ouvi uma declaração do senhor oficial ainda, isso foi tema do último debate, aliás, o único debate que vocês participaram, os candidatos de Guarulhos, com relação à matéria publicada na revista São Paulo, falando sobre a Delta, sobre Cachoeira, a construção, Guarulhos teria pago uma obra que não foi feita. O que é que o senhor tem a dizer a esse respeito? Mentira, matéria fraudulenta, e quem usou daquela matéria foi mais fraudulento ainda, quem se aproveitou dela, que aliás agora a própria revista está questionando o candidato que fez uso indevido da própria matéria da revista. As obras que a Delta tocou em Guarulhos, na cidade satélite industrial de Cumbica, o que foi pago está lá. A bronca da Delta, e lógico que eu rompi os dois contratos com a Delta. Os dois contratos com a Delta, porque ela só recebeu aquilo que ela executou. O que ela não executou, ela não recebeu. É assim que nós trabalhamos e é assim que nós vamos continuar trabalhando em defesa da cidade de Guarulhos. Fala, Alberto. Bom, final do programa, 7h57. Considerações finais de hoje, faltam 3 minutos para terminar e nós agradecemos desde já a sua presença. Eu acho que foi esclarecedor para a população. O senhor já é bem conhecido da população, que está 4 anos à frente do governo e, evidentemente, disputa esta reeleição. Eu que agradeço aqui a vocês por essa oportunidade de, mais uma vez, poder mostrar à população de Guarulhos aquilo que estamos fazendo e aquilo que pretendemos fazer para o futuro da cidade. Vamos continuar construindo uma cidade melhor. O próximo desafio, talvez uma das obras mais importantes para a cidade, vai ser o novo trevo para Bom Sucesso, porque aquele lado de lá da cidade é o lado que mais cresce hoje. Pimentas e Bom Sucesso, e é bom porque está atraindo mais empresas. Muitas moradias e muita empresa também indo para aquela região. Isso é bom. Negociamos com a Dutra o avanço dessa marginal da Dutra até o trevo de Bom Sucesso, inclusive parte dele vai ser feito, parte da marginal vai ser feito pela própria prefeitura. Vamos avançar na Jacopesco, que agora conseguimos incluir a Jacopesco dentro do PAC, porque até então a Jacopesco não estava no PAC, agora passou a fazer parte do PAC, e vamos continuar avançando na construção de uma cidade melhor. Com o consórcio Envepar, fizemos uma negociação muito importante e estamos avançando agora na elaboração do projeto de um anel viário no entorno do aeroporto.
e o aeroporto vivendo mais a cidade e a cidade vivendo mais o aeroporto. E o meu diálogo com o governador tem ajudado muito também. Eu acho que agora nós estamos muito perto aí de ter, de fato, a ligação do trem ligando o aeroporto de Guarulhos ao metrô de São Paulo. Uma estação da Engenheiro Goulart, vindo para o Parque Secap e outra estação dentro do aeroporto. E eu pedi para o governador, já que está dentro do aeroporto, estica um pouquinho, vai até o São João. A gente atende toda aquela região do São João, do Soberano, do Santos Dumont, ligando aquele povo direto ao metrô em São Paulo. O governador disse que fazia sentido o meu pedido e eu espero que, de fato, ele venha atender para o bem da cidade de Guarulhos. Uma coisa, Arnone, a população de Guarulhos pode ter certeza. Não teve nenhum prefeito que conversou mais com o governo do estado do que eu nesse período. E eu tenho conversado com todos os governos, governo federal, governo estadual. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar, visando sempre o bem da nossa cidade. Muito obrigado, prefeito. Boa sorte para o senhor que disputa as eleições em Guarulhos como candidato à reeleição, o prefeito Sebastião Almeida. Nós encerramos aqui a edição do Radar, agradecemos a sua atenção e amanhã estaremos de volta a partir das 7h30, enquanto perdurar o horário eleitoral, pela Rádio Imprensa e pela TV Cantarela. 8 horas. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade, Radar de notícias.